Bom dia, senhores acadêmicos. Vamos tratar hoje aqui no Direito de Família sobre os alimentos. Este tema, que é tão controvertido e atual, se faz presente nas relações familiares. Tem alguém sempre precisando de alimentos, criança, o adolescente, o ex-companheiro, o ex-cônjuge. Todos eles precisam dessa garantia alimentar, que não envolve apenas essa parte nutritiva do corpo humano, mas envolve vestuários, mas envolve medicamentos, educação e outros tantos aspectos. Portanto, nós vamos falar aqui hoje dos alimentos que podem ser provisórios, provisionais, civis ou congruos, ex delicto, in natura, modalidades de alimentos que estão aí tratados nas legislações, no Código Civil, na própria Lei de Alimentos 5.478/68, mas no Código de Processo Civil, com procedimentos, leis esparsas. Nós vamos encontrar um pouco de tudo isso no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos analisar, portanto, quem é legitimado para pleitear e, é claro, para receber alimentos, de que forma isso se dá por meio dessa ação de alimentos, qual for o vara competente para o seu trâmite. Mais que isso, quais são as ações correlatas do direito ao alimento, ação de exoneração, de execução de alimentos, ação de oferta de alimentos, ação revisional de alimentos, esse aspecto tão importante da execução do débito alimentício. Então a gente começa analisando sobre algumas modalidades de alimento, como os alimentos provisórios e provisionais. Os alimentos provisórios, portanto, são aqueles em que, havendo prova preconstituída do direito do alimentando, o juiz deverá arbitrá-los de plano, numa tutela liminar. Ele não tem discricionariedade. A lei exige que ele faça o arbitramento desses alimentos. Ao lado dos provisórios, nós temos os provisionais, onde o juiz terá discricionariedade e será por meio de pleitos cautelares, lá na ação de separação, lá na ação de divórcio, ou até a dissolução da união estável, haverão pleitos de pensão alimentícia. E nesse caso, o juiz terá discricionariedade para a fixação dos alimentos provisionais. Ao lado dos alimentos provisórios e provisionais, nós vamos encontrar os alimentos civis ou congruos. Eles estão previstos aí no Código Civil, que é aquele alimento pleiteado para manutenção do status social que possuía o alimentando. Enquanto o pai ou a mãe vivia com ele, ele tinha um status social de ter cursos, frequentar academias, clubes, e após a separação, ele perdeu esse status, mas ele quer continuar mantendo esse status. Então ele vai pleitear os alimentos civis ou congruos, que é exatamente para manter o padrão social, o mesmo status social que ele tinha enquanto convivia com os pais. Mas observem que quando esse tipo de alimentos vier pleiteado, por exemplo, por ex-cônjuge que foi culpado lá na ação de separação e divórcio, ele não terá direito. O máximo que ele tem direito de pleitear ao cônjuge inocente são os alimentos para garantir da sua subsistência, porque ele não tem trabalho e não tem pessoas que possam doar. E de forma humanitária,
quem sabe ética, religiosa, o legislador deixou essa possibilidade de que o cônjuge inocente possa pagar alimentos ao cônjuge culpado. Muito se discute, não existe essa questão mais de culpa no fim da sociedade matrimonial, seja no fim do próprio casamento, pela extinção do vínculo com os divórcios. Mas observe, os senhores, que essa discussão está muito clara na legislação, inclusive não só para essa questão de alimentos, de direitos a alimentos, mas de permanência no imóvel, de continuar usando os patronímicos familiares, salvo quando houver prejuízo comercial ou para identificação dos filhos. Permanece na legislação as questões de culpa no fim da sociedade conjugal ou do vínculo matrimonial. Mas, por exceção, nós temos que, mesmo o ex-cônjuge culpado poderá pleitear alimentos do cônjuge inocente quando ele não tiver parentes que possam fazê-lo, não tiver condições de trabalho, mas apenas para a sua subsistência. Ele, portanto, não pode pleitear alimentos côngruos ou civis para manter o status que tinha enquanto convivia, por exemplo, com o cônjuge inocente, que agora está sendo pleiteado alimentos. Ao lado dos alimentos civis ou côngruos, nós teremos também os alimentos ex delicto, que é o alimento que virá em decorrência da condenação criminal ao réu que ceifou a vida de alguém, ou que, embora não ceifando, deixou em situação muito ruim, e essas pessoas, vítimas ou seus sucessores, poderão pleitear uma reserva de valor a título de alimentos ex delicto. Costumeiramente é o Ministério Público que move essa ação ex delicto. Ao lado dos alimentos ex delicto, nós vamos encontrar os alimentos in natura. É quando se admite receber a título de alimentos mercadorias, não só mercadoria, frutos, acomodações, por exceção. A regra é que para receber alimento deve-se ter algo que garanta a sua subsistência, mas por exceção já temos até posicionamento do STJ que admite essa compensação, tratando-se de alimento in natura, com hospedagens, ou com determinados alimentos que não sejam para o comércio, bens que não sejam objeto do comércio, são os alimentos in natura. Muito se fala dos alimentos definitivos. Essa expressão é equivocada, por mais que ainda se ouça, constate muitas pessoas formulando, porque é como se seria da sentença final do processo da ação de alimentos ou da separação do divórcio. Mas a sentença de uma ação onde se pleiteia alimentos e que há essa condenação em alimentos é uma sentença que produz efeitos imediatos, mas com efeito de coisa julgada apenas formal, internamente, e não coisa julgada material externa, em nome dessa definitividade. Porque a sentença de alimentos, no processo, seja de separação, divórcio de alimentos, poderá ser alterada a qualquer momento, havendo mudança nas condições das partes, por meio da revisional de alimentos. Inclusive, contra essa sentença condenatória de alimentos, cabe recurso de apelação, mas apenas no efeito devolutivo e não suspensivo. E de igual modo, se o juiz decretou a prisão do devedor inadimplente contra esta decisão que gerou essa prisão, há a possibilidade do recurso de agravo, apenas também no efeito devolutivo, porque ela terá o cumprimento imediato. Retomando agora
os nossos estudos no tocante às pessoas legitimadas a receber e as partes obrigadas a pagar alimentos. Essa obrigação inicialmente se dá no contexto de descendente, ascendente e vice-versa. Filhos pleiteando alimento aos próprios pais, os pais também podem pleitear alimento aos filhos. Na terceira idade, o pai às vezes não tem mais condições financeiras e o filho deverá assisti-lo com alimentos. Aliás, tem um jargão ético-religioso que diz: dê na velhice de seus pais em dobro o que recebeste na infância. Os alimentos também poderão ser pleiteados entre irmãos. O irmão pode pleitear alimento do outro irmão, mas a legislação não se fala de tio pleitear alimentos de sobrinho e sobrinho de tio ou de primos entre eles. Fala até irmãos. E os cônjuges, companheiros entre si também, poderão pleitear alimentos. Há uma questão curiosa que avós poderão ser chamados a honrar essa obrigação alimentícia. Às vezes, o obrigado ao pagamento dos alimentos não está trabalhando, não tem condição, e a mãe dele, que é a avó do alimentando, será chamada de forma subsidiária ou complementar, apenas quando o obrigado, que no caso aqui é o filho, não tiver condições, é que os avós nessa linha ascendente serão chamados de forma subsidiária ou complementar, para complementar aquilo que o pai da criança não tem condições de pagar. Adiante nós vamos observar que o juiz, para fixar alimentos, ele se louva de um trinômio, que é a necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O juiz tem que ponderar qual é o grau de necessidade de quem está pleiteando alimentos. É tudo aquilo que está pedindo ou não, ou está com excesso, querendo louvar-se da ação de alimentos para enriquecimento ilícito? Qual é a possibilidade do pai, da mãe, do alimentante de pagar isso? Qual é o salário dele? Já se informou? Ligou para a empresa para pedir informações acerca do seu salário? Porque não se pode inviabilizar a vida financeira ou existencial do alimentante arbitrando valores astronômicos a tipo de alimento. E por fim, a proporcionalidade. Os alimentos devem ser algo proporcional, bom senso e razoabilidade para garantir, assegurar a existência do alimentando, e não para enriquecer ou enriquecer seu representante legal, seu assistente legal.